que nos diz a palavra, toda língua confesse para a glória de Deus Pai, que Jesus Cristo é Senhor. Quando Paulo diz isso aos Filipenses e nos diz hoje, ele não está falando um Senhor como a gente fala hoje, né? Um pronome, né? O Senhor está bem? Está tudo bem? Não. Claro que a gente se refere a Jesus, a Deus, como Senhor também nesse sentido, né? Como respeito, né? Senhor, Jesus, a gente, né? Fala com Deus com toda essa reverência, né? Senhor Jesus, toma de conta de mim. A gente tem que ter também um certo cuidado. Mas quando Paulo está falando aqui de professar esse senhorio de Jesus para essa comunidade e para nós hoje, ele está falando desse Senhor que é o Kyrios. É o Kyrios que era falado, né, lá na língua deles, que é o Senhor, que é o dono. Nós temos que entender isso muito bem, para que nós tenhamos Deus como nosso dono. Hoje a gente vive uma realidade não tão distante, né, mas próxima ainda, da realidade da nossa história como país mesmo, né, da época da escravidão, né, que tinham aqueles senhores que tinham vários escravos, né, não é longe de nós, né, se a gente for pensar na idade do nosso país, né, de 526 anos, mais da metade do tempo, do nosso tempo, a gente viveu sob o regime escravocrata, de escravidão, né, então a gente tem uma certa resistência, e tem que ser assim mesmo, com esse termo, né, de alguém ser o nosso Senhor. Não, eu não tenho Senhor não, isso aí já passou, é feio, né, hoje a gente vê, olhar para trás na nossa história, foi um período mesmo de fato feio, né, de escravidão, onde as pessoas eram subjugadas, né, eram tidas como coisas, né. Então, às vezes a gente tem uma certa resistência com esse termo, mas nós temos que quebrar essa visão humana desse senhorio, para nós termos uma visão elevada, uma visão espiritual desse termo, de que o Senhor é nosso Senhor, que Deus é nosso Senhor, é o nosso dono. Porque hoje nós vivemos como? Nós queremos ter liberdade, né? Ninguém quer ter um dono. Quem quer ter dono? Eu não quero. Eu quero obedecer às minhas vontades, eu quero obedecer aquilo que eu quero, eu não quero que ninguém mande em mim, né? Isso é um anseio, eu acho que desde quando a gente cresce, né? A gente é criança, a gente acha um saco ter que obedecer os pais. Quando vira adolescente, então, misericórdia. Nossos pais viram nossos inimigos. Não, vou obedecer não. Eu me domino, eu mando em mim mesmo, né? Adolescente é aquele cheio de si, né? Ele é o dono do mundo. Ninguém manda nele. E a gente vai crescendo com isso. E aí quando a gente vira adulto, não, agora não. Agora eu pago minhas contas, eu sou autossuficiente, eu não dependo mais dos meus pais, agora eu me governo, eu sou o meu Senhor. E em busca dessa liberdade que a gente corre atrás, o que a gente vai se tornando? Escravo. É até estranho isso, né? Em busca da liberdade a gente se torna escravo. Por quê? Quando a gente for pegar um exemplo aqui, quando a gente quer ter uma liberdade financeira, né? A liberdade financeira é bom, né? É importante. Nos traz outras liberdades também, né? Quando a gente tem uma liberdade financeira, pensa aí na pessoa mais rica do mundo aí, eu nem sei quem é mais, se é o Elon Musk, se é o Jeff Bezos, sei lá, esses caras aí, milionários, né? Bilionários, né? Trilionários, aliás, trilionários. Eles já têm uma liberdade financeira. E essa liberdade financeira, quando a gente olha para aquilo e fala, nossa, se eu tivesse aquele tanto de dinheiro, meus problemas estavam resolvidos, eu seria livre, né? E aí essa liberdade nos traria uma liberdade de tempo, né? Que hoje nosso tempo é escasso, porque a gente tem que trabalhar para ganhar dinheiro. Então, essa liberdade nos traria liberdade de tempo, nos traria liberdade de espaço, a gente poder, eu vou viajar não sei para onde, porque com dinheiro as coisas ficam de fato mais fáceis, né? Mas toda essa liberdade, até essa liberdade que esses homens têm lá, de ter tanto dinheiro, elas são liberdades relativas. Se a gente for perguntar, tivesse a oportunidade de conversar com qualquer um dos dois, dos mais ricos do mundo, com certeza eles falariam, poxa, eu precisava de mais dinheiro para fazer isso, fazer aquilo. Ou seja, é uma liberdade que ela é relativa, ela não vai
trazer uma liberdade absoluta de tudo. Por mais que traga uma liberdade de tempo também, né? Que eles talvez nem precisassem trabalhar, mas o tempo deles seria limitado. Eles teriam 24 horas por dia ainda. Teriam uma limitação. Então, essa liberdade de tempo também seria uma liberdade relativa. E a liberdade de espaço também. Eles não poderiam estar em 2 lugares ao mesmo tempo. Então, todas essas liberdades, meus irmãos, que a gente almeja, que a gente luta tanto para conseguir, elas são liberdades relativas. Não são definitivas na nossa vida. Existe só uma liberdade que é absoluta, que é a liberdade que Cristo nos dá, que é a liberdade da vida eterna. Somente essa. Somente em Cristo nós seremos verdadeiramente livres. Somente em Cristo. E é essa liberdade que nós precisamos. E o que isso tem a ver com o senhorio de Jesus? Mas você está falando de liberdade, mas quando nós temos um Senhor, Ele é o nosso dono. Que liberdade é essa? Que nós vamos ter um dono. É o contrário dessa liberdade que eu falei. Quando a gente mais busca a liberdade, nós nos tornamos escravos. Já com Jesus é diferente. Quando nós nos tornamos escravos, essa é uma palavra pesada, né? Mas quando nós nos tornamos escravos, nós nos tornamos livres. É o universo. Essa matemática de Deus, que é uma matemática que a gente não consegue compreender, na verdade. A matemática de Jesus, Ele deixa 99 para buscar 1. E essa lógica do Senhor, que é de você ser escravo, a palavra nos diz, né, que Jesus, Ele, como é que fala? Sendo Ele de condição divina, não se prevaleceu de sua igualdade com Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, assumindo a condição de escravo. Jesus é livre e nos faz livre quando Ele assume essa condição de escravo. E essa condição de escravo é qual? É da obediência. E aqui está o segredo, meus irmãos. Para falar de senhorio de Jesus, nós temos que falar de obediência. É o segredo. Se você quer que o Senhor seja o Senhor da sua vida, o dono da sua vida, você vai precisar obedecer a Ele. E obedecer a Ele custa, né? Dói. Jesus sofreu isso. Nós vivemos agora há pouco, né, a Semana Santa. Nós vemos que lá na quinta-feira, Jesus ele vai para o Getsemane orar. E aí ele pede para o Senhor que, Senhor, afasta de mim esse cálice. Afasta de mim esse cálice. Obedecerá e eu vou ter que morrer. Mas ele fala, mas não faça a minha vontade, sim a tua. E na nossa vida, quantas vezes nós vamos ter que falar isso do Senhor? Senhor, eu não quero isso, Senhor. Mas que se faça a tua vontade e não a minha. Quantas vezes nós vamos precisar de fazer isso? Porque a vontade de Deus, muitas vezes, ela não é doce, né? Ela não é agradável. Não é? Muitas vezes. Às vezes é maravilha, é deliciosa. Mas às vezes Deus vai nos pedir coisas que a gente vai falando, Senhor, tem que fazer, tá bom, mas que seja feita a tua vontade. Jesus não foi para a cruz rindo não, gente. Foi não. Não foi rindo não. Ele suou sangue. Suou sangue, não foi um suor, não, suou sangue. Por quê? Porque ele sabia que a vontade de Deus era doída, era difícil. Ele ia ser machucado, ia ser pisoteado, ele ia ser aniquilado, não é isso que a palavra de Deus fala? Aniquilou-se assim, mas só em Deus ter que tomar uma forma humana como a nossa, limitada para mim, isso ali já é uma forma de se aniquilar, e depois ele ainda é humilhado, é morto. Não é fácil cumprir a vontade de Deus, mas para nós queremos que Deus, que Jesus seja o nosso Senhor, nós vamos precisar disso, obedecer. Obedecer sem entender, né? Senhor, é a tua vontade? Eu não quero, Senhor, eu não quero fazer isso não, mas é a tua vontade? Então tá bom, eu vou obedecer. Nisso o Senhor vai ser o Senhor da minha vida. Nisso. Quantas coisas que Deus nos chama e que a gente não deixa Ele ser o Senhor daquilo, que a gente não obedece. Fala, não, isso aqui não vou fazer. E ali Deus não é o Senhor.
Mas quantas coisas que Deus também nos chama, e a gente vai às vezes com o coração apertado, sem vontade. Aliás, vontade, né? A nossa vontade é ficar tranquilo em casa, desfrutando das coisas, descansando. Essa é a nossa vontade, mas Deus nos chama a outras coisas. Você tinha vontade de ser coordenadora desse grupo, Tina? Não, né? Mas Deus te chamou. E aí você foi, obediência. E aí o Senhor, a partir do momento que você obedeceu, o Senhor é o Senhor dessa coordenação. Daniel, você é chamada a essa comissão de missão do DF. Você tinha vontade? Eu queria ser o responsável por todas as missões do DF. É isso. Não, mas Deus te chamou. E a partir do momento que você falou assim, eu não quero, mas eu te obedeço. O Senhor é o Senhor dessa missão que Ele te confiou. E assim para a minha vida, para a sua vida, meu irmão e minha irmã. Talvez, não sei qual é a sua realidade, mas se algo que Deus te chama, te pede, faça isso, meu filho, vai lá, vai em frente, é isso que eu quero para você. E você vai com o nariz torcido, né? Tampando o nariz muitas vezes. Mas você vai, a partir dali, o Senhor é o Senhor daquilo que Ele pediu na sua vida. No nosso casamento, né? Quem é casado aí, às vezes a gente fala, não vou desistir. Mas fala, não, Senhor, eu fiz um compromisso contigo, compromisso com minha esposa, eu vou perseverar. A partir daquele momento, o Senhor é o Senhor de novo do seu casamento. E nós temos que levar a vida assim, meus irmãos, deixando o Senhor ser de fato o Senhor. Quando nós obedecemos, quando nós falamos, Senhor, não é a minha vontade, mas se é a tua eu faço, ali o Senhor, Ele comanda as nossas vidas, Ele vai tocando as coisas. E se você parar para pensar na sua vida, quantas coisas que você já passou, que você não queria, mas que pela sua obediência a Deus, você fez, e o quanto aquilo foi bom para você, o quanto, porque de fato nós não sabemos, né, o que a gente quer muitas vezes, mas Deus sabe muito mais, Deus sabe o que é melhor para nós, meus irmãos. Nós temos que confiar nisso, confiar nessa vontade dele e ser obediente. Não é fácil não, vou falar para vocês, eu sou meio desobediente. Meu Deus, eu queria ser mais obediente, queria, sabe, naquilo tudo que Deus me propôs, eu falava, tá bom, Senhor, mas quantas vezes o medo, né, o medo nos impede, nos barra, sei lá, o nosso orgulho. Às vezes eu sou orgulhoso e falo, não, Senhor, isso não é para mim, não. Nós precisamos romper com isso, meus irmãos, para que o Senhor seja o Senhor de cada parte da nossa história, de cada área da nossa vida, sabe? Porque de fato, se vocês estão aqui no grupo de oração numa segunda-feira, porque de fato vocês creem, essa primeira parte é tranquila, eu creio em Deus, eu professo a minha fé, mas de quantas coisas que a gente não tem deixado Deus ser o Senhor? Quantas coisas? Não, da minha segunda-feira, Jesus é o Senhor, eu vou para o meu grupo de oração, tudo bonitinho. Meu domingo não, meu domingo é do Senhor, eu vou para a missa, bonitinho. Aí o Senhor vem e te pede, sei lá, quarta-feira. Meu filho, na quarta-feira à noite eu vou ter uma missão para você vai lá para a paróquia, não sei, vai rezar o texto, vai participar do grupo de oração lá no... Quando é que é o núcleo de vocês? Na quarta-feira, coincidência, né? Deuscidência. Deus vai pedir para você, não, agora eu vou pedir, você já está me dando domingo, está me dando a segunda, vou te pedir a quarta agora. Vai me dar sua quarta-feira à noite, você vai para a igreja, vai lá rezar com os irmãos. E aí, será que a gente vai deixar o Senhor ser o Senhor da nossa quarta-feira à noite? Ou não, na quarta-feira é dia de futebol, na quarta não. O Flamengo vai jogar, Libertadores está chegando. E aí, meus irmãos? É isso que Deus quer de nós, é que nós demos o sim para Ele, sermos obedientes a Ele, né? Aquilo que Ele nos pede. Se é a sua segunda, o seu domingo, a sua quarta, a sua sexta, não sei. Mas a partir do momento que a gente começar a obedecer o Senhor em tudo, não só na segunda, não só no domingo, mas em tudo, nós vamos deixar Ele ser o Senhor e Salvador das nossas vidas e nos dar a liberdade que foi comprada a um preço tão alto, né? A gente passou a Semana Santa,
Foi um preço tão alto, né? Essa imagem é linda, né? Jesus ressuscitado ali, com os braços abertos para nós. Mas o mais interessante ainda dessa imagem é que atrás tem a cruz. Foi o preço da obediência dele. Foi o preço da obediência dele. E agora nos resta seguir o nosso mestre, né? Quem somos nós para não seguir o exemplo dele? O Paulo vai falar isso para nós, né? Dedicai-vos mutuamente à estima que se deve a Jesus. Ele, em condição divina, aniquilou-se a si mesmo. Quem somos nós? Eu te convido a ficar de pé, agora nós vamos orar.